Segundo Crônicas, capítulo 15, verso 8, diz assim a palavra do Senhor: ouvindo, pois, Asa estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo, e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara da região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta ocasião, segundo Crônicas capítulo 15, versículo 8. E o tema da nossa reflexão é renovar o nosso compromisso com Deus. Renovar o nosso compromisso com Deus. Você vai lembrar, se você está acompanhando, que a semana passada nós falamos sobre renovar a nossa confiança em Deus. Mas não basta, isso é muito especial, muito necessário, importante, mas nós, além de renovarmos a nossa confiança em Deus, nós precisamos renovar o nosso compromisso com Deus, tá certo? Isso é muito importante, nós estamos ainda no primeiro mês do ano de 2022, então é muito importante que nós façamos essas reflexões, né, à luz da palavra de Deus, pedindo a ação do Espírito Santo sobre a nossa mente, nosso coração, para que já no começo do ano nós renovemos, né, a nossa confiança em Deus, mas também o nosso compromisso com Deus. E esse texto que fala de uma experiência extraordinária vivida pelo rei Asa, né? O rei Asa era um dos reis piedosos, né, contado entre os reis de Judá. Nós sabemos que no Reino do Norte todos os reis fizeram o que era mal perante o Senhor, e no Reino do Sul alguns reis fizeram o que era bom e reto perante o Senhor. Então você veja, a situação era realmente delicada. E Asa é contado entre um desses poucos que fizeram o que era reto diante do Senhor. E ele está aqui exatamente nesse versículo 8, vivendo uma experiência extraordinária. Ele ouve a palavra de Deus, né, vinda da boca do profeta Azarias, filho de Obed, como está dito no capítulo 15, verso 1, que nós não lemos, mas diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, né, filho de Obed, e ele falou da parte do Senhor. E o versículo 8 que nós destacamos diz que Asa ouviu a palavra do Senhor, diz que ele ouviu as palavras e a profecia do profeta, né, filho de Obed, que é o Azarias. Ele ouviu a palavra e cobrou ânimo. E é isso que eu espero que aconteça comigo e com você nessa noite, assim como em cada encontro nosso. Que você acolha a palavra do Senhor, que você ouça a palavra do Senhor, que você permita que se cumpra sobre a sua vida aquilo que diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 21 em diante, que diz assim, que nós não devemos, né? Nós devemos ser tardios para irar, né? Tardios para falar, tardios para irar, mas pronto para ouvir, né? E ali naquele contexto de Tiago, a Escritura diz que a gente deve acolher com mansidão a palavra em nós ou em vós implantada, como está dito no texto, né? Então, o nosso desejo, a nossa oração, sobretudo, é que eu e você possamos, né, acolher com mansidão a palavra do Senhor e que se cumpra em nós o que está dito lá, né, em 1 Samuel capítulo 3, naquela experiência extraordinária do menino Samuel, né, que quando foi chamado por Deus, ele ia até o profeta, até o sacerdote Eli, achando que Eli estava o chamando, e aí ele descobre, né, que não era isso. Então Eli fala para ele: quando chamar você a próxima vez, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Né? Que experiência extraordinária, aquela do menino Samuel, que deve ser reproduzido na minha e na tua vida, né? Que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, né? Que nós possamos acolher com mansidão essa palavra, até porque a advertência da Escritura no Novo Testamento diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Então todas estas expressões que nós encontramos, ou estes exemplos que nós encontramos, né, ao longo da Escritura, o exemplo de Samuel, a palavra de Tiago, né, a fala de Jesus, dizendo, né, que quem tem ouvidos ouça, né, é um alerta para nós, é uma palavra de estímulo, ao mesmo tempo de exortação e ao mesmo tempo de encorajamento,
para que nós ouçamos a palavra do Senhor. E foi o que aconteceu com o rei Asa. O texto diz que ele, ouvindo a palavra do Senhor, ele cobrou ânimo. E é isso que eu espero que aconteça conosco, que ouvindo a palavra do Senhor, nasça em nós o ânimo, a coragem necessária para fazer o que é a vontade de Deus. Né? Que nós possamos ouvir e em ouvindo esta palavra, nós possamos dar respostas dignas daquilo que Deus tem nos falado através da sua palavra. Né? Que nós possamos dar resposta à altura, resposta em sintonia, em harmonia com a vontade e com o propósito de Deus para a nossa vida. Então, o texto da palavra de Deus diz que o rei Asa, segundo Crônicas 15, verso 8, o rei Asa ouviu a palavra de Deus por meio do profeta, né? As palavras do profeta Azarias, filho de Obed, e ele cobrou ânimo, ele ganhou coragem, ele ganhou disposição, ele ganhou boa vontade para fazer o que precisava ser feito. E é isso que nós pedimos a Deus que aconteça comigo e com você, em nome do Senhor Jesus. Hoje e em cada momento que nós nos reunirmos na casa de oração, ou que nós nos reunirmos aqui virtualmente nas nossas lives, né, em que você vai ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Que você acolha ela com mansidão, que você a ouça e que você dê resposta. Que ela possa gerar em você esse ânimo, essa coragem, essa resposta positiva à interpelação que o Senhor está fazendo a mim e a você por meio da sua palavra. E aí a gente observa duas coisas impressionantes. Ele cobrou o ânimo, né? E ele fez duas coisas impressionantes. Ele lançou fora o que precisava ser lançado fora e ele renovou o que precisava ser renovado. E que Deus permita que aconteça conosco, né? Que a gente lance fora o que precisa ser lançado e que a gente renove o que precisar ser renovado nas nossas vidas. O texto diz que ele cobrou o ânimo, e aí o texto continua dizendo, lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim. Olha, lançou fora todas as abominações de toda a terra de Judá e Benjamim, bem como das cidades que tomaram da região de Efraim. Então olha só, Judá, Benjamim e Efraim, territórios que estavam sobre o seu comando, sobre a sua liderança, né? Ele toma uma atitude radical, né? Ou seja, vai à raiz do problema. Ele lança fora as abominações que estão tomando lugar nesses territórios de Judá, de Benjamim e de Efraim. O que são essas abominações? São ídolos e cultos abomináveis, ídolos e cultos estranhos ao Deus de Israel, né? Ao Deus do pacto, ao Deus da aliança. O povo de Israel havia se corrompido, havia se desviado do Senhor e estava se cercando de ídolos e de cultos estranhos ao Deus vivo e verdadeiro e ao culto que lhe era digno de ser prestado. Então, quando a palavra do Senhor chega até o coração do rei Asa, ele acolhe, ele ouve essa palavra, ele cobra ânimo e ele lança fora aquilo que devia ser lançado fora. Ele lança fora os ídolos, ele lança fora os deuses estranhos, ele lança fora tudo aquilo que representava infidelidade ao Senhor, né? Os ídolos e os cultos estranhos que estavam tomando conta dos territórios de Judá, de Benjamim e de Efraim. E ele toma essa posição e põe para fora aquilo que deve ser para fora colocado. E aqui eu gostaria de fazer uma aplicação para a nossa vida. A gente sabe que há coisas na nossa vida que precisam ser lançadas fora, né? A gente sabe que há coisas que precisam ser postas para fora das nossas vidas, porque elas estão ocupando um lugar indevido na minha e na sua vida. Você sabe, todo dia de manhã eu levanto, no horário estabelecido, preparo o café para o meu sogro, né? E vou levar o café para ele, e em seguida, assim que eu já dou o café para ele, com o medicamento que ele tem que tomar antes do café, e aquele que ele toma depois do café. E enquanto ele está tomando o café, eu já vou retirando todo o lixo, né, que há na casa, para poder colocar na rua, para quando o lixeiro for passar, ele já levar o lixo embora. Então eu recolho o lixo do banheiro, eu recolho o lixo do quarto, eu recolho o lixo da cozinha, eu recolho o lixo da área
externa, da área de serviço, depois eu recolho tudo e levo e ponho para fora. Porque isso não pode ficar na casa, tem que ser lançado fora, precisa ser lançado fora. E às vezes a gente também acumula coisas na nossa vida que ocupam espaço, né? Tomam um lugar indevido e às vezes trazem até doenças para nós, coisas que acumulam sujeira, coisas que muitas vezes geram uma situação de mofo, né? E a gente precisa se livrar dessas coisas, precisa lançar fora. É claro que o texto está falando de coisas muito mais graves, ele não está falando apenas de lixo, né? Ou de coisas velhas que deveriam ser descartadas, ele está falando de idolatria e de cultos estranhos no meio do povo de Deus. Mas nós estamos fazendo uma aplicação um pouco mais amena, né? Que nós precisamos nos livrar de certas coisas. E há pelo menos 3 coisas que tomam um lugar na nossa vida que é indevido, né? E eu anotei aqui, deixa eu pegar minha anotação para não falar errado, né? Para não falar errado. Então, olha só, pelo menos 3 coisas que eu queria exemplificar, muitas vezes tomam espaço na nossa vida, que a gente precisa tirar fora. São as desculpas, são os excessos, e são os atalhos. São coisas aparentemente subjetivas, mas que se tornam como que ídolos na nossa vida, né? Não permitindo que o nosso compromisso com Deus esteja firme, esteja sólido e esteja constante, não é? Muitas vezes nós estamos elegendo altares na nossa vida, no nosso coração, para as desculpas, né? Damos desculpas para não ler a palavra, damos desculpa para não estar no culto, damos desculpa para não sermos fiéis no dízimo, damos desculpa para não estarmos servindo a Deus com os nossos dons, com os nossos talentos. Muitas vezes nós temos uma série de desculpas, né, já prontas para podermos apresentar. E isso interfere de uma maneira negativa, até mesmo destrutiva em relação ao nosso compromisso com Deus. Se você olhar para a Escritura, você vai ver, por exemplo, a história do rei Saul. Ele recebeu uma ordem de Deus e ele deveria exterminar os amalequitas e tudo que pertencesse a eles, e ele dá uma desculpa para justificar porque ele não tinha feito o que deveria fazer. Ele dá desculpa diante da confrontação que ele recebe do profeta Samuel. O profeta Samuel diz para ele: que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? Você não deveria ter destruído tudo? Ele diz: não, isso daí eu separei para prestar culto a Deus. Era uma desculpa que ele estava dando. E a mesma coisa fez Arão. Arão, quando construiu o bezerro de ouro para que Israel adorasse, né, ele cedeu ao apelo do povo de Israel, que estava incomodado com a demora de Moisés, que foi ao monte e não retornava, e ele fez um ídolo para o povo. E então, quando ele é confrontado, ele diz: eu simplesmente joguei e saiu esse bezerro. Então, nós somos especialistas em dar desculpas, né, para não assumir as nossas responsabilidades e para não firmar o nosso compromisso com o Senhor. Então, Jesus fala a alguns candidatos a discípulo, ele diz assim: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você tem certeza que você quer me seguir? E depois, para um outro, ele diz assim: venha, segue-me. E aí o candidato diz: deixa primeiro eu sepultar o meu pai. E depois o outro diz: não, deixa eu primeiro ir despedir da minha família. Dando desculpas para não assumir o compromisso que se fazia necessário com Cristo. Então, amados, olha só que coisa surpreendente, né? Há coisas que nós precisamos lançar fora da nossa vida. E uma dessas coisas são as desculpas que nós damos para não firmar o compromisso que devemos firmar com Deus, com a sua palavra e com a sua igreja. Então, por isso, nós precisamos atentar para o nosso coração, para a nossa vida. E essa palavra possa nos dar ânimo para lançar fora as desculpas. Damos desculpa para não batizar, damos desculpa para não assumir a nossa profissão de fé, damos desculpa, né, para não fazer aquilo que sabemos que devemos fazer. E esse é um ídolo que se levanta, né, e é uma abominação, é um culto estranho. Nós prestamos culto às nossas desculpas, ao invés de assumir um compromisso genuíno e verdadeiro com Deus
e com a sua palavra. Então nós precisamos, à semelhança de Asa, lançar fora as abominações, lançar fora as nossas desculpas. E também outra coisa que eu acho sutil, além das desculpas, são os excessos. Né? Os excessos que tomam conta da nossa vida. É excesso de lazer, é excesso de trabalho, é excesso de viagem, é excesso de tecnologia. E esses excessos são como um altar, um culto que nós levantamos, um culto estranho que toma lugar na nossa vida e interfere no nosso compromisso com Deus e com a sua palavra. E nós estamos sendo convocados hoje a renovar o nosso compromisso com Deus. E se as desculpas estão nos atrapalhando, elas precisam ser lançadas fora. Né? E se os excessos estão assumindo lugares na nossa agenda indevidos, e de uma maneira, né, que estão nos impedindo de firmar o compromisso que é exigido de nós em relação a Deus e a sua palavra, nós precisamos reconhecer que esses excessos estão assumindo lugar indevido na nossa vida. Você sabe que o excesso é embriaguez. A gente tem a embriaguez escancarada, como eu já preguei algumas vezes, que é aquela que nós reconhecemos nos indivíduos que são acometidos, né, pelo alcoolismo. Mas existe aquela embriaguez disfarçada. Né? É aquela que não é de álcool, que não é de cerveja, que não é de vinho, que não é de conhaque, que não é de uísque, mas que é de trabalho, que é de lazer, que é de tecnologia, de qualquer outra coisa. Todo o excesso é embriaguez. E o excesso entra na nossa vida, na nossa agenda e nos rouba o tempo precioso da oração, da meditação, da leitura da palavra, do culto. Né? E nós estamos falhando no nosso compromisso com Deus, com a igreja, né, com a nossa vida devocional, por causa dos excessos. Você percebe que hoje a tecnologia é uma bênção que nós usamos a favor do reino de Deus, para a proclamação do evangelho, é uma bênção. Eu estou usando tecnologia. No culto a gente usa tecnologia, é uma bênção. Mas nós precisamos nos policiar, porque até na hora do culto você abre para ler o aplicativo da Bíblia e de repente você está entrando numa rede social. Você precisa se policiar, né? Há tempo para cada propósito debaixo do céu, não é verdade? Então, amados, que Deus nos permita, a semelhança de Asa, observar, que a palavra do Senhor nos dê coragem, nos dê esse ânimo para lançar fora o que deve ser lançado. Né? Aquilo que está comprometendo o nosso compromisso com Deus, com a sua palavra e com o seu povo. Né? Lança fora as desculpas, vamos parar de dar desculpa. Né? Vamos admitir que nós estamos errando, nós estamos falhando e que nós queremos lançar fora aquilo que precisa ser lançado, aquilo que a palavra de Deus está mostrando. E vamos também reconhecer não só as desculpas, os excessos que nós cometemos. É excesso de comida, é excesso de festa, é excesso de passeio, é excesso de trabalho, é excesso de tecnologia, e essas coisas estão nos roubando o tempo e a dedicação necessária ao compromisso com Deus. Que Deus nos ajude a nos livrar desses ídolos, desses cultos estranhos que nós elegemos, a estas dimensões psicológicas, né? Mas que interferem de uma maneira tão radical na nossa comunhão com Deus e no compromisso que nós devemos ter com Ele. E também, além das desculpas e dos excessos, os atalhos. Né? A gente elege atalhos, porque Deus nos chamou para trilhar o caminho. E o caminho não é simples, o caminho não é fácil. E o maior exemplo disso é o próprio Senhor Jesus. Ele veio para trilhar um caminho proposto pelo Pai, né? Proposto pelo Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, na eternidade passada, que era ir à cruz. E esse caminho era um caminho doloroso, um caminho difícil. Jesus assume a condição humana, ele se humilha, como diz o texto de Filipenses, ele é obediente até a morte, morte de cruz. E nós sabemos que no Getsêmani, por exemplo, naquele momento de agonia, Jesus disse, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, seja feita a tua vontade. Jesus não pega atalho, Jesus vai e trilha o caminho proposto pelo Pai. E quando ele é tentado pelo diabo no deserto, Satanás apresenta atalhos, propostas de atalho. Ao invés de Jesus ir à cruz, ele propõe para Jesus transformar pedra em pão,
Porque se Jesus transforma pedra em pão para satisfazer a sua necessidade, ele pode matar a fome do povo que vivia em grande miséria, em grande situação de pobreza e de carestia. Né? Ele propõe para Jesus se atirar do pináculo do templo. Para quem ir à cruz, é só você se atirar do pináculo do templo. E aí os anjos vêm, apanham você, e nesse show, né, de queda livre, eles vão reconhecer que você é o Messias, não precisa ir para a cruz. E ele também propõe para ele, é só prostrar e me adorar, e os reinos do mundo eu te dou. E Jesus rechaça, rejeita as propostas malignas que não conduziam ele ao caminho, mas por atalhos, atalhos que não glorificariam o nome do Senhor, né, que desviaria Jesus do curso proposto pelo Pai. E nós estamos diante de atalhos, nós queremos caminhos de facilidade, né, ao invés de percorrer o caminho, o discipulado, por exemplo, a leitura da palavra, você participar da escola dominical e aprender a palavra, né? É muito mais fácil você ser reducionista, achar que só participar do culto à noite tá bom, você já está fazendo a sua parte. Não, você precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E Jesus diz: quem quer ser meu discípulo, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e dia após dia siga-me. Não é? Então não há atalho, tem que seguir o caminho. Os atalhos são atrativos, né? Promovem supostas facilidades, mas Deus não está interessado nas facilidades, mas Ele está interessado em que nós cresçamos de maneira consistente. É por isso que no caminho tem provação, no caminho tem dificuldade, no caminho tem bênção, no caminho tem luta, no caminho tem vitória, tem tudo junto e misturado, né? Porque Deus não coloca para nós atalho, Ele propõe caminho, e o caminho é o discipulado, é assumir a cruz, é seguir Jesus, é fazer renúncia, é um caminho de arrependimento, é um caminho de confiança, né? Então, nós precisamos botar para fora esses ídolos subjetivos que nós levantamos e prestando cultos estranhos ao culto ao Senhor, né? Assim como Asa lançou fora as abominações, nós vamos lançar fora as nossas desculpas, os nossos excessos e os atalhos tão atrativos, mas que não combinam com Deus e com a sua vontade para a nossa vida. Então, eu espero que essa palavra promova em você ânimo, coragem renovada, para lançar fora o que precisa ser lançado, para o bem da sua vida espiritual, para a glória de Deus, né? E para que as pessoas com quem você convive recebam, né, os benefícios do compromisso renovado e reafirmado com Deus na presença de Jesus, no poder do Espírito Santo. Mas também, quando a gente olha para esse texto, o texto nos fala que Asa lançou fora as abominações da terra de Judá, de Benjamim, e assim como das cidades montanhosas de Efraim. Lançou fora, né? Mas também diz que ele renovou o altar do Senhor. Ele renovou o altar do Senhor, né, que estava diante do pórtico, né, aquela parte externa do templo, né, naquela parte externa, geralmente o pórtico é a parte externa do templo, mas é a parte externa do ambiente da adoração, né, onde havia o altar. E ali ele renovou o altar do Senhor. Porque onde estava tomado por idolatria, ídolos e cultos estranhos, o altar fica esquecido. O altar se deteriora, né? Se torna ruínas muitas vezes. Então ele renovou o altar do Senhor. Ou seja, nós também não precisamos apenas lançar fora o que deve ser lançado, mas também renovar aquilo que deve ser renovado. Há coisas que precisam ser renovadas na minha e na tua vida, no nosso coração, na nossa caminhada como discípulo de Jesus. Ao longo do tempo, algumas coisas vão caindo, vão deteriorando, né? Vão se tornando um cenário, às vezes, de ruína, tal como aconteceu com o povo de Israel, de Jerusalém, quando os muros caíram, foram derrubados, as portas queimadas, precisaram ir lá e renovar, refazer o muro, né? Então, o altar precisa ser renovado. E aqui eu queria fazer uma aplicação no sentido de que algumas coisas precisam ser renovadas em nós. O fervor precisa ser renovado.
o nosso fervor precisa ser renovado, né? Aquela paixão, aquele entusiasmo, né? Aquela entrega que nós tínhamos em relação a Deus, ao culto, à palavra, à oração, em relação à comunhão. Isso precisa ser renovado, o nosso fervor. Nós temos uma paixão pelo nosso time de futebol, né? Nós temos uma paixão por algumas coisas, né? Pelos nossos hobbies, né? Nós temos uma paixão pelos nossos filhos, pela nossa família, né? E nós precisamos ter esse fervor, essa paixão por Deus, pela sua palavra, pela igreja, pelo culto, né? Pela comunhão, por essas bênçãos extraordinárias que Deus nos concedeu pela sua graça, né? Nós precisamos ter essa paixão e que Deus permita que essa paixão seja reacesa em mim e em você. Eu lembro muito dos cultos de fogueira, que a gente participa muitas vezes em acampamento com os jovens. E muitas vezes no culto da fogueira tem aquela ilustração, né? Daquela brasa que você retira daquela fogueira e ela começa de repente a se esfriar e de repente, quando você vê, ela está apagadinha. Ela está apagada, ela virou um tição que é apenas carvão. E aí o que você faz? Você pega e toca ela de volta lá no meio daquela fogueira, em pouco tempo ela reacende, né? Ela vira aquela brasa incandescente, né? Contribuindo para que aquele fogo não cesse, né? Então nós pedimos a Deus, Senhor, nós queremos renovar em nosso fervor, né? Nosso fervor por Deus, nosso fervor pelo culto, pela palavra, pelo louvor, nosso fervor pela comunhão, nosso fervor pela oração, nosso fervor por essas bênçãos maravilhosas que o Senhor nos deu a graça de desfrutar, porque nós somos a igreja, nós somos o teu povo. A palavra diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quer dizer, Deus nos deu um chamado, uma vocação que nenhuma outra instituição no mundo tem, ainda que elas sejam importantes. A escola é importante, né? E todas as demais instituições que nós temos, né? Uma prefeitura, uma delegacia, tudo é importante, mas nenhum deles tem a vocação que Deus deu a nós, né? E nós precisamos ser tomados por esse fervor, né? Renovar-nos nesse fervor, para que possamos cumprir a nossa vocação, nosso chamado como igreja, como povo de Deus. E o que vem ao meu coração também é a palavra que o apóstolo Paulo fala com Timóteo, né? Reavives o dom de Deus que há em ti, né? É a palavra que o apóstolo Paulo fala com o Timóteo. Reavives o dom de Deus que há em ti, né? Pela imposição das minhas mãos. Então olha só que coisa surpreendente. Verso 1 Timóteo, 2 Timóteo 1,6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então há uma convocação da Escritura para que nós reavivemos, para que reacenda essa chama, esse fervor em mim e em você. Isso precisa ser renovado. Nós às vezes renovamos os nossos votos de casamento, né? Nós tentamos fazer renovação da nossa carteira de motorista, nós renovamos muitas coisas, renovamos a nossa mobília, a nossa casa, né? Fazemos as renovações que se fazem necessárias e são lícitas, mas esta é a mais importante, indispensável, renovar esse fervor no meu e no teu coração, porque é isso que contribui para que o nosso compromisso com Deus esteja firme, esteja sólido, né? Que Deus permita que eu e você renovemos o nosso fervor por Deus, pela sua palavra, por tudo que diz respeito ao seu reino e ao Evangelho de Jesus Cristo. E também que a gente possa renovar a nossa ousadia, né? Porque quem tem fervor é ousado, né? A nossa ousadia, que Deus permita que a gente ganhe de novo aquele ímpeto de ser ousado, né? Ousado para o bem. A gente olha à nossa volta e vê tanta gente ousado para fazer o mal, para fazer o que não presta, né? Para fazer o que não glorifica a Deus, para fazer aquilo que traz tragédia, sofrimento, dor, desgraça, morte, né?
miséria, gente ousada, né? Um bandido, uma quadrilha para assaltar um banco tem que ser ousado, né? E para fazer tantas outras coisas que a gente vê acontecendo aí. São pessoas ousadas, mas para algo ruim, perverso, danoso, que promove desgraça, pecado e não glorifica a Deus. Não, mas os servos de Deus, eles podem renovar o fervor ao ouvir a palavra, eles ganham ânimo e eles renovam dentro de si o fervor, e renova a ousadia para fazer aquilo que glorifica a Deus, que engrandece o nome do Senhor. Eu fiquei lembrando daquele caso, daquele paralítico que foi conduzido por 4 amigos à presença de Jesus. Eles levam aquele paralítico e não tem como entrar na casa, porque a casa está com uma multidão de pessoas impedindo a passagem, a entrada principal para que eles pudessem levar esse paralítico à presença de Jesus. E a ousadia deles é tão grande que eles sobem até o eirado, eles abrem o eirado e eles descem aquele paralítico até a presença de Jesus. Que ousadia para o bem, que ousadia para o socorro, que ousadia, né, para buscar a cura e a bênção na vida de uma pessoa, de um amigo, de alguém que necessitava da intervenção de Jesus e da sua graça. É desse tipo de ousadia que nós precisamos renovar em nós. Ousadia para socorrer, para abençoar, para dar uma oferta, né, para compartilhar o evangelho, para socorrer alguém. É esse tipo de ousadia para o bem. Aquela ousadia que teve o bom samaritano. Você imaginou? Ele vê aquele sujeito semi-morto no seu caminho. Ele sabe que aquele indivíduo é um judeu. Ele sabe pelos trajes. Ele sabe que aquele indivíduo não é um samaritano, que é um inimigo, né? Que é alguém que não lhe quer bem, com quem eles têm um desafeto. E ele toma aquele indivíduo, ele presta os primeiros socorros, cura-lhe as feridas, tal, põe ali o óleo, faz os primeiros socorros, coloca o indivíduo sobre o seu animal, conduz até aquela hospedaria e diz a ele: olha, eu vou pagar e se te ficar faltando alguma coisa, pode pôr na minha conta que eu pago. Que ousadia para o bem, que ousadia que engrandece, que glorifica o nome do Senhor, que promove sinais do reino de Deus. É isso que nós precisamos renovar, né? O nosso fervor é a nossa ousadia, né? Essa ousadia. E também aquela mulher pecadora que entra ali na casa onde Jesus está, na casa do fariseu Simão, com eles lá à mesa. Ela entra, se lança aos pés de Jesus, começa a derramar, lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, a ungir Jesus, beijar os pés de Jesus, lavar com as lágrimas, enxugar com o cabelo. Aquilo foi de uma ousadia incrível, que nós não conseguimos aquilatar. Ela rompeu com tantos preconceitos, com tantas barreiras, sendo mulher, tendo uma vida com um histórico duvidoso. Ela não quer saber de nada, ela tem essa ousadia, ela entra naquele lugar, né, se prostra aos pés de Jesus, chora, derrama lágrimas, beija os seus pés e enxuga com os seus cabelos. Então, é esse tipo de ousadia que precisa ser renovada em nós, a ousadia para o bem, para a glória de Deus, né, que promove o socorro, que promove a presença de Jesus. Como diz o Baruch na sua canção, né? Que a minha boca seja a tua boca, que meus olhos sejam os teus olhos, que as minhas mãos sejam as tuas mãos, que os meus pés sejam os teus pés. Que Deus permita que nós renovemos o fervor e a ousadia para a honra e glória do Senhor, como Asa renovou o altar do Senhor, como ele renovou o altar do Senhor naquele dia, né? O altar era o lugar do sacrifício, era o lugar que simbolizava o culto, a adoração a Deus, apontava para o culto, para a adoração a Deus. Nós queremos renovar em nós o fervor, queremos renovar em nós a ousadia e queremos renovar em nós o amor. O amor. Porque o Senhor Jesus Cristo, o Jesus Cristo ressuscitado, aparece para João na ilha de Pátimos. Ele manda mensagem para as 7 igrejas da Ásia, né? E ali na primeira igreja, a igreja de Éfeso, ele diz assim: olha, eu tenho muita coisa a seu favor, né? Puxa, você é uma igreja que persevera, que não aceita os falsos mestres, e isso e aquilo, mas eu tenho uma coisa contra ti: você abandonou o primeiro amor. Irmãos, nós precisamos renovar o primeiro amor na nossa vida. Isso é fundamental, né? Esse amor que vai permitir que nós
depois de renovarmos o primeiro amor, renovemos o fervor e renovemos a ousadia. Precisa começar com o primeiro amor, que eu deixei por último de maneira intencional, né? Que nós renovemos o primeiro amor, né? Em nome de Jesus, né? Como aconteceu com a palavra que o Senhor trouxe para a igreja de Éfeso. Vocês abandonaram o primeiro amor. Volta às primeiras obras, né? E como diz aquela canção que nós conhecemos, eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, permita que nós voltemos, que nós renovemos contigo o nosso primeiro amor. E isso será o grande diferencial da nossa caminhada. Quem renova o primeiro amor, quem renova o fervor, renova a ousadia. Quem lança fora, né, as desculpas, os excessos, os atalhos, está firmando, né, está renovando o compromisso com Deus. Está renovando o compromisso com Deus. E esse vai ser um instrumento de bênção, vai ser um instrumento da manifestação da graça e do poder de Deus onde quer que esteja, né? Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, falando da renovação do primeiro amor, quando Paulo ora pelos filipenses, a primeira coisa que ele pede é que vocês cresçam, que o amor de vocês aumente mais e mais, né? Porque o amor é um elemento fundamental, né, que nos distingue como discípulos de Jesus. A palavra de Deus diz que as pessoas vão conhecer-nos quando nós tivermos amor uns pelos outros. E nós só vamos ter amor uns pelos outros quando nós tivermos renovado o nosso amor por Deus, né? O nosso primeiro amor, retornarmos ao primeiro amor, como está dito lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, né? O Jesus ressuscitado falando com João na ilha de Pátimos, ele diz assim ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É o Jesus ressuscitado, é o Senhor da igreja. E ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Era uma igreja operosa e perseverante, e que não pode suportar homens maus, né? Que não aprovava o que era mal, o que era errado, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, que não engolia qualquer coisa, né? Que os falsos apóstolos eram postos à prova e os achaste mentirosos. Então era uma igreja séria, e diz: e tendes perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha quanta coisa linda na igreja de Éfeso. E o Senhor elogia e aprova a igreja. Mas diz ele, verso: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha só que coisa surpreendente. Então, lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É a isso que é o chamado de Deus para nós. Lembra de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Então, que Deus permita que nós renovemos nosso amor por Deus, porque a palavra do Senhor diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Porque é o amor de Deus que é a força que move todas as outras coisas. Se nós amamos a Deus, então nós vamos ter o nosso fervor renovado, nossa ousadia renovada. Nós vamos ter graça e força para lançar fora tudo que precisar ser lançado. Sejam desculpas, sejam excessos, sejam atalhos, seja qualquer outra coisa. Nós vamos lançar fora. Principalmente os nossos pecados. E o nosso compromisso com Deus será firmemente renovado na presença de Deus, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Esse é um tempo de renovar a nossa confiança, mas também de renovar o nosso compromisso com Deus. Que assim seja em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém e amém.